Quero chamar a Jaqueline, que quer dar um testemunho aqui para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos receber a nossa irmã com uma salva de palmas. Boa noite, igreja, paz. Meu nome é Jaqueline. Hoje eu vim dar meu testemunho de um dos milagres que Deus fez na minha vida. Eu falo um dos, porque eu costumo olhar as coisas com um olhar positivo. Eu acredito que Deus age de forma extraordinária em dias comuns, né? Então, todos os dias a gente tem milagres, é que a gente não está com os olhos para enxergar os milagres. Para quem não sabe, eu fiz Direito, formei esse ano e fiz a primeira fase ano passado da OAB, não passei, fiz novamente, passei na primeira fase, fui para a segunda fase, não passei, fui para a repescagem. E eu vim conversar com a pastora e eu estava desesperada, né, pastora? Eu falei, pastora, ora comigo, eu preciso dessa aprovação, eu preciso trabalhar, é a área que eu escolhi para trabalhar. E assim, num culto de terça-feira, a pastora orou comigo e fui estudar, estudei. E nos dias antes de fazer a prova, fazendo o estudo da igreja, recebi algumas palavras sobre que os milagres, né? Se a gente ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. E assim foi. Fui para a prova em paz e falei, Deus, se for, eu vou indo lá só receber, como a pastora falou. Se não, vamos para a próxima. E cheguei na prova, meu número da mesa era número 7, como a pastora falou, é número da perfeição de Deus. Já fiquei aliviada, porque eu me recordo de um testemunho de alguém aqui da igreja que falou do número 7. E quando eu comecei a ler a prova, a segunda fase ela é composta de uma peça escrita e 8 questões. Quando eu comecei a ler a prova, a peça prática, eu cheguei no final e eu falei, é tal peça. E eu abri meu vademecum, que é o que a gente usa para fazer a prova, e ele estava marcado com clipes que eu não tirei, exatamente na peça. Aqui o clips azul. E não sei se vai dar para enxergar, mas está todo grifado o que deveria ter na peça. Está todo grifado o que deveria ter na peça, passo a passo. As questões todas grifadas, exatamente. Eu fiz a prova muito, muito em paz. E eu saí da prova quase com absoluta certeza que eu iria ter aprovação, porque eu fiz a prova na área de Direito do Trabalho, mas a minha área de atuação, desde quando eu comecei a estagiar, é cível, e essa peça é uma peça cível. Probabilidade de cair na prova, baixíssima. Primeira vez que caiu, na segunda fase de Direito do Trabalho. Glória a Deus. Agora, semana passada, meu número saiu, agora eu sou advogada, para a glória e honra do Senhor. Glória a Deus, né, igreja? As crianças podem estar saindo, por favor. Glória a Deus. Quem será o próximo a dar testemunho aqui em nome de Jesus? Ninguém? Então serei eu. Michele, perdeu a vez. Não, perdeu a vez. Quem vai ser depois de mim, então? Agora a Michele. Elcio perdeu a vez de novo. Quem vai ser depois da Michele? O Elcio, perdeu a vez, Eduarda. Agora é você, Eduarda. Glória a Deus. Faço questão que seja de todos. Amém. Glória a Deus.
Amém. Estão com expectativa pela palavra? Eu também estou, porque eu sei que quando chega aqui muda tudo. Vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 28. Aliás, 38. Capítulo 38, versículo 26. E deixem aí, porque nós vamos andar por Gênesis 38. Glória a Deus. Eu espero de coração que através desta passagem bíblica você possa se achar. Aqui nós vamos falar principalmente sobre a vida de uma mulher, mas essa palavra não é específica para as mulheres. Essa palavra é específica para nós, para a igreja. Nós sabemos que tanto faz homem quanto mulher, para Deus tem um nome só, né? A noiva. E essa palavra é para a noiva. Feliz de você que veio. Amém? O tema da palavra é nunca mais. Você pode falar isso? Nunca mais. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, e no Teu nome, Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, e sabemos que nós fomos atraídos pelo amor do Pai, e fomos entregues a Ti, Jesus. Também sabemos que não tem como chegar ao Pai se não passar por você. Jesus, nós pedimos aqui, de todo o nosso coração, que nós possamos entender a sua palavra, e que hoje possa ser dado um ponto final naquilo que faz a igreja chorar, naquilo que te faz sofrer, que nunca mais você precise chorar por isso. E eu peço, Pai, totalmente o respaldo do Senhor aqui esta noite, para ensinar a sua palavra, em nome de Jesus. Você entendeu por que nunca mais? Judá percebeu. Se você perceber, com certeza nunca mais você vai chorar pelaquilo que você anda chorando. Glória a Deus, igreja. Para que você entenda essa palavra, você precisa saber quem foi Judá. Judá é um dos 12 filhos de Jacó. Vocês lembram quem que era o pai de Jacó? Isaac. E quem que era o pai de Isaac? Abraão. Então Abraão é o que de Judá? Bisavô. Isaac é avô de Judá. E Judá tinha mais 11 irmãos, não de mesma mãe. Porque Jacó foi casado com outras mulheres, né? Mas Judá, um dos 12 filhos de Jacó, ele tinha um irmão, que faz toda a diferença eu citar o nome dele aqui, para vocês entenderem a palavra. Só que antes mesmo de eu entrar na palavra, onde explica o que Judá fez, eu vou precisar explicar para vocês sobre um sonho onde Deus entrou. Porque uma coisa é você sonhar, projetar, e outra coisa é você estar sonhando, e de repente à noite você está sonhando lá um sonho bem gostoso, e Deus entra no sonho, e Ele fala com você. E a gente sabe que foi com José que aconteceu isso, né, igreja? Tiago, coloca a primeira imagem para mim, por favor. O capítulo 37 fala sobre o sonho de José. José está sonhando, e ele sabe que aquele feixe de trigo no meio é ele. E tinha 11 feixes de trigo se inclinando para ele. Vocês lembram disso? Isso aqui foi um sonho onde Deus entrou. Aí depois José teve um outro sonho. Não está dando para ver direito, mas tem 11 estrelas, e o sol e a lua. Pode deixar a imagem, por favor. Neste sonho aqui, José acabou se complicando um pouco.
Porque ele foi contar para o pai dele, né? Ele já tinha contado para os irmãos. Mas quando ele foi contar para o pai dele, muito esperto, discerniu, falou: então você está achando que eu e a tua mãe e os teus irmãos vamos nos prostrar, nos inclinar para você? Ô menino petulante! O próprio pai falou isso para o filho, hein? E olha que José era o queridinho do papai, vocês lembram? Agora imagina os irmãos de José quando ficaram sabendo sobre isso. Ficaram com ciúmes, ficaram com inveja. Pode acender a luz, por favor, Tiago. Eles ficaram loucos da vida com José. José era filho da Raquel. A Raquel teve só 2 filhos com Jacó. A Raquel teve o José e o Benjamim. Os outros 10 eram irmãos dele por parte de pai. Glória a Deus. Só que o capítulo 37 inteirinho fala sobre isso. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 37, o subtítulo é José é vendido. Espera aí um pouquinho. José é vendido pelos irmãos. Aí vai até o versículo 36. Quando chega no capítulo 38, o subtítulo é Judá e Tamar. Para quem não estuda a Bíblia, para quem pega a Bíblia pela primeira vez ou não se dá tanto conta, nem percebe que parece que a história não tem conexão com o capítulo 38. Capítulo 37 está falando sobre algo, no capítulo 38 é como se uma história entrasse dentro da história. Mas ao estudar a gente entende por quê, porque foi Judá. É um capítulo dedicado a Judá, que é irmão de José. Vocês estão compreendendo até aqui? Certo. O capítulo 38, então, começa a mostrar o que acontece com esse homem chamado Judá, por causa de uma ideia errada que ele teve. Vocês já tiveram ideia errada e pagaram um alto preço por isso? Tem gente que perde, às vezes, até dinheiro com ideia errada, né? Ao contrário, também é verdadeiro, né? Se você tem uma ideia genial, você tem tudo. E Judá, ele teve uma ideia que complicou a vida dele. Porque quando José contou para os irmãos sobre o sonho, um dia eles estavam lá trabalhando e o pai pediu que José fosse até os irmãos. E chegando lá, vocês assistiram o filme, né? Com certeza que é aquela novela da Record. E lá explica muito bem. Diz que quando José chegou, os irmãos olharam para ele e falaram: olha lá vem o metido. Como é que você chama o teu irmão que é o bonzão da casa? Nem vou olhar para os que tem bastante irmão em casa. Se falar com ele, ele vai falar que não falava nada, igreja. Ele não entra em rolo. Pastor Fernando não entra em rolo. Mas como é que você chama o seu irmão que é o mais queridinho do papai em casa? Como? Apontou José e os irmãos falaram: lá vem aquele sonhador. Ele vem nos perturbar. Vocês lembram o que os irmãos fizeram com José? Jogaram no poço, né? Jogaram num poço. Só que na hora que ele estava dentro do poço, ele começou a gritar. Ele pedia para os irmãos misericórdia, porque ele achava que ia morrer. Ele achava que ia morrer, e ele iria mesmo, porque era isso que os irmãos queriam. Só que teve um acontecimento ali, e ele acabou sendo vendido para os midianitas. E sendo vendido para os midianitas acabaram negociando José também lá no Egito, né? Lá para o senhor Potifar. Mas é já que nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Judá, depois que ele participou disso tudo que aconteceu, ele começou a ficar com a consciência dele muito pesada. E como eu sempre tento explicar para vocês, ensinar para vocês, nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos. O que nós pensamos não define. Nós somos a nossa consciência, né? E é a consciência que Deus usa para falar com você. É a consciência que Deus usa para dizer: você errou. É a consciência, a sua consciência, que muitas vezes faz com que a sua alma se sinta culpada.
E Judá, então, por causa desse fato que aconteceu com o irmão dele, e Judá sendo muito orgulhoso, ele saiu da casa do pai dele. Ele saiu da casa do pai dele e da presença dos seus irmãos de sangue. E Judá foi morar bem longe do seu pai. Ele foi morar, não precisa abrir, na casa de um adulamita chamado Ira. Ou Irã, não, é Ira, H-I-R-A. E quando Judá ficou lá, o remorso, o peso na consciência dele, fez com que ele achasse que o tempo ia trazer para ele ali a solução dos problemas. Mas não trouxe, porque ele nunca mais foi a mesma pessoa. E é interessante, repito para vocês, como que a consciência de uma pessoa é extraordinária. É a sua consciência que pode te dar o alerta que você não está bem. E é a sua consciência que vai com certeza te levar para o caminho, para você se encontrar com o Senhor. Só que Judá não quis isso, porque ele era muito orgulhoso. Ele nunca assumiu os erros dele. Ele nunca olhou para dentro de si e atribuiu a ele mesmo a responsabilidade dos seus atos. Judá não fazia isso, ele corria, ele fugia. Certo, longe da casa do pai, o que Judá faz, igreja? Ele procura uma mulher cananeia para casar. Tem algum problema em Judá se casar? Não, mas a mulher que ele escolheu era uma mulher que não tinha os princípios de Deus. Nem os princípios, nem moral, nada que vocês possam imaginar. Judá, que tinha sido ensinado pelo seu pai Jacó a viver nos princípios do Senhor, escolhe uma mulher que é o oposto, totalmente diferente daquilo que o pai tinha desejado para ele, né? Misericórdia, né, igreja? Ele se casa com uma mulher ímpia. E acredite, todas as vezes que alguém fugir, todas as vezes que você fugir do lugar da bênção de Deus, você vai encontrar um ímpio para fazer aliança com você. E o que é o ímpio mesmo? Aquele que conhece a palavra, mas não a pratica. Aquele que conhece a palavra, mas não dá interesse nem valor nenhuma à palavra. Interessante que todas as vezes que você encontrar um ímpio para fazer uma aliança com você, é certo que você está longe da casa do pai e longe da casa dos seus irmãos. E o diabo não erra, irmão. O diabo não erra. Quando ele sai para atacar alguém, ele quer de todas as maneiras fisgar aquela pessoa. E ele conseguiu pegar Judá. Por quê? Cheio de culpa. A alma dele o fez acreditar que ele não era mais merecedor de estar no meio dos irmãos. Então ele vai lá e coloca uma aliança no dedo daquela mulher cananeia. Uma mulher ímpia, que desrespeitava todos os princípios de Deus. Uma ideia errada. Você pode repetir isso? Mas qual será que foi a ideia de Judá? Judá, casado com essa mulher, ele teve 3 filhos homens: Onã e Selá. O mais velho, Onã, o do meio, e o Selá, que era bem novinho. Vocês decoraram o nome aí? Qual ideia, então, foi que Judá teve, que eu estou enfatizando aqui? Foi ele que teve a ideia de vender o irmão dele para os midianitas. Porque eles jogaram lá para morrer. Aí ele falou: vamos tirar esse folgado daí de dentro, vamos vendê-lo. Ué, mas como é que a gente vai falar para o pai? Outra ideia. Ué, a gente diz que foi uma fera que matou ele. A gente pega aquela roupa ridícula que o papai fez para ele. Vocês lembram da roupa? Vamos pegar aquela roupa dele, vamos matar um animal, vamos sujar a roupa dele de sangue, vamos para casa e vamos contar para o pai que o nosso irmão morreu devorado, estraçalhado por uma fera. Fizeram isso ou não, igreja?
O cara conseguiu convencer mais 9 irmãos. O 10º é José, que está dentro do poço. Mais 10 irmãos, perdão. José 11 e Benjamim 12, que estava lá junto com a mãe dele. Aliás, junto com o pai, porque ele era muito pequenininho. Quando eles chegam na casa de Jacó e apresentam a roupa suja de sangue, e falaram para Jacó que José tinha morrido, o que vocês acham que aquele pai fez? Eu não gosto nem de pensar na dor de saber de perder um filho. Só que José não era um filho comum, ele era o filho predileto do pai. Gente, Judá escutou os gritos. Judá viu, foi testemunha ocular do desespero do pai e sabendo a verdade. Ele falou de um assassinato que não existiu. E os outros, por respeitar Judá, ninguém abriu a boca. Você tem noção, você chegar para uma pessoa e dar uma notícia para ela, ver o desespero da pessoa e você saber da verdade e você não voltar atrás? Difícil, né? Essa aqui foi a ideia ridícula que ele teve e pagou um preço enorme por causa disso. Por quê? Porque ele precisou sair da casa do pai, precisou ir morar longe e acabou casando com uma mulher que não era da vontade de Deus. Ela era ímpia, ela não tinha os mesmos, princípios que Judá estava acostumado. E no rapidinho, Judá entrou nos princípios dela. Só que quando Deus encurrala uma pessoa, igreja, não adianta. Não adianta. Se Deus te encurralou, você vai entender aqui esta noite. Deus já me encurralou uma vez, encurralou meu marido, encurralou a muitos. Porque com cordas de amor nós fomos atraídos, né? Mas tem uns que não vai ser com cordas de amor, não. O Senhor vai trabalhar na sua consciência para te mostrar teu erro. O Senhor vai trabalhar na sua consciência para que você veja e reveja que tem algumas coisas que você fez que não é legal. E você vai precisar dar conta disso para Deus. Eu vejo que Deus encurralou Judá, porque ali, já tinha passado muitos anos. Aliás, já tinha passado um bom tempo. Judá então casa com a mulher e chega na hora do filho mais velho, se casar. Aí ele pensou, eu preciso arrumar uma mulher para casar meu filho, né? Ao contrário do que aconteceu com ele foi atrás de uma mulher que tinha os princípios do Senhor. Por quê? Por que ele não foi lá no meio do povo dele, ou dos parentes da esposa, e não pegou uma cananeia para o filho dele? Cananeia vem dos cananeus, é uma tribo. Então, ele vai atrás de Tamar, chega para Tamar e diz assim para ela: eu quero que você se case com meu filho mais velho, o primogênito. E Tamar tinha os trâmites lá da aliança que tinha que ser feito, tal. Tamar vira para ele e fala: mas o senhor não é o filho do... Filho de quem mesmo? Do Jacó? O pai da Tamar olhou e falou: mas de que descendência é esse povo? Pai, ele é neto de Isaac. Pai, ele é bisneto de Abraão. Você tem noção do que Deus está fazendo comigo aqui hoje, pai? Deus vai me colocar na descendência de Abraão. Que tremendo, igreja. A falta de reverência a Deus que Judá tinha em Tamar era em abundância. Tamar temia mais a Deus e o reverenciava e o valorizava que o próprio Judá, que veio dali do seio de Abraão, da família de Abraão. Aí se casaram. Foi uma festa linda, se casaram, mas Deus não permitiu que Tamar engravidasse. Deus não permitiu. Tamar tentando ter um filho e ela não conseguiu. Aí vem um versículo que precisa ser lido para vocês não acharem que é loucura. Gênesis capítulo 38.
versículo 7. Pequenininho o versículo. Não vou nem ler, porque parece que é um versículo tão sem noção, não tem tanta explicação no versículo. Mas só quem tem o Espírito Santo de Deus como nós, podemos ler a Bíblia e entender cada versículo. Amém, igreja? Vocês têm o Espírito Santo? Primogênito. Ele era primogênito de quem? Garanto que alguns já esqueceram. É que vocês estão em Nárnia, né? Agora vocês vão vir aqui passar a nossa terra. O é o primogênito do menino chamado Judá. Porém, era perverso perante quem? Pelo que o Senhor o fez? Vamos voltar um pouquinho. Perante quem esse endemoniado aí era perverso? Com as outras pessoas ele era gente boa. Entenderam? Com as outras pessoas ele era um cara legal. Precisasse do carro dele, ele emprestava. Precisasse de alguma coisa, furasse um pneu, estava ele lá para te ajudar. Mas perante Deus, uma belezinha, como diz a Beatriz, uma belezinha. Mas perante Deus ele era o quê? Mas pode matar alguém? Eu não, mas Deus pode. Deus o matou? Uai, então é por isso que a mulher não teve filhos? Por causa da lei do levirato, ele começou, gente. Lília, o que eu faço? Por causa da lei do levirato, o que vocês acham que tinha que acontecer com a família? A Tamar tinha que casar com quem? Com Onã. Vamos ver se isso é verdade. Não sei se eu anotei aqui. 38. Versículo. Não põe já não, senão vocês vão saber o que aconteceu. Tem que fazer suspense. O Onã era o segundo filho de Judá. Por causa da lei do levirato, não vou explicar aqui. Mas se a mulher é viúva, se o filho mais velho morre e não deixa descendência, o outro filho a seguir, que seria Onã, ele deveria casar com a Tamar e suscitar descendência para quem? Para o Então todos os filhos que Onã tivesse com a Tamar, não seria dele. Seria descendência de quem? Do primogênito, do Casaram, igreja. Casaram. E a menina precisava engravidar. Aí, todas as vezes que eles se deitavam, que os dois ficavam juntos, Onã jogava o seu sêmen na terra. Então, ela não engravidou. Todas as vezes que eles ficavam juntos, Onã jogava na terra. E isso foi o que perante Deus? Foi uma coisa horrível. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Gente, eu tenho essa frase no meu coração que vocês não têm noção. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Coloca, por favor, 38, versículo 10. Isso, porém, isso o quê? Dele fazer o que ele fazia. Era mal perante o Senhor, pelo que também o Senhor matou o homem. Não é a viúva que é perigosa, viu, gente? Aqui é o Senhor. A menina, então, tinha que casar com quem? Com Selá. Só que Selá era pititico. Então, Judá chegou e falou assim para Tamar, versículo 11. 38, 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser um homem. Pois disse, para que não morra também este,
como os seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir na casa. Só que ser viúva naquela época era muito complicado, não é tão fácil assim. Ser viúva naquela época, no caso, como foi Tamar, era como que se marcasse a vida dela para que ela nunca mais fosse frutífera e fosse como que uma amaldiçoada igreja. Porque Tamar não poderia casar com outro. Olha só, ela teria que esperar o Selá crescer. E ela tinha a palavra de quem? De Deus ou de Judá? Então não adianta você ter palavra de qualquer um não, viu? Você precisa ter uma palavra de Deus. Porque a palavra de Judá ele não honrou em nada. Judá disse para ela, se veste de viúva, ó, volta para a casa do teu pai e fica lá um tempo. Quando meu filho mais novo crescer, eu mando te buscar. Viúva não podia trabalhar, viúva não podia ter vida social, não podia nada. Então ela passaria a depender 100% de quem? Do papai. E se ela não tivesse o papai? Ela ia virar uma mendiga. Então isso aconteceu e ela voltou para casa. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum versículo aqui. Tamar foi rotulada. As pessoas deviam chamar ela de pecadora, né? Matou um, depois matou outro. As pessoas acham que nós temos o poder de fazer alguma coisa, que você tem o poder de fazer alguma coisa, mas quem está por detrás de todas as coisas é o Senhor. É o Senhor. Isso não tenho dúvida. Só que um dia, eu não coloquei o versículo aqui, um dia, Tamar na casa dela, e Deus visitou a consciência de Tamar. Não foi seus pensamentos. Nós não somos o que nós pensamos. Nós somos a nossa consciência. A nossa consciência é a nossa intuição. É o nosso espírito. Os nossos pensamentos é a nossa alma, igreja. Não pode confiar nele, não. Ao mesmo tempo que você está pensando uma coisa boa, vem um pensamento intruso, você acha que é você, e você às vezes perde amigos. Perde até a palavra de Deus porque você acredita numa coisa que não é real. Tem provas, não tem? Não estava com a roupa lá na mão para provar que o menino tinha morrido? Aquilo não era uma evidência, uma prova? Era, né, Ivan? Mas era mentira. Mas era mentira. Aí o que aconteceu? A menina começou a fazer conta. Poxa, já passou? Cadê o Selá? A menina começou a fazer conta e percebeu que Judá tinha passado a perna nela. Você sabe o que significa passar a perna? Vocês sabem, né? Ao fazer a conta, Deus despertou a consciência dela, ela falou, eu fui enganada. Ah, meu Deus. Olha que coisa interessante. Deus despertou a consciência dela, está tudo no capítulo 38. Ao mesmo tempo, eu não sei se alguém foi visitar a casa dela ou se ela saiu, chega uma informação. Ah, vocês estão sabendo que o Judá, a esposa dele, morreu? Judá ficou viúvo? Ficou viúvo. E vocês sabem que ele está tosqueando as ovelhas aqui pertinho? Então, bem perto da casa de Tamar, estava quem lá, cortando a lã das ovelhinhas? Judá e a sua equipe lá. Aí o que ela pensou? Ele vai ver só. Ela arrumou um lenço, colocou o lenço sobre a sua cabeça, só que o lenço tinha que cobrir os ombros, lenço grande. O lenço cobriu a cabeça. E ela foi justamente aonde sabia que Judá ia ter que passar. O caminho. Estrategicamente, ela ficou parada no caminho. O que aquele lenço simbolizaria? Que ela seria uma prostituta. As prostitutas cultuais usavam esse lenço e principalmente usavam lenço porque às vezes as meninas eram de menor. Então, para não dar problema para quem ia contratar o serviço da prostituta, então para não dar problema, elas não tiravam o véu. Então a pessoa não sabia quem era ela, porque não se tirava o véu de forma alguma. Então na hora que ela estava lá,
Olha o risco que ela estava correndo. Se ela estava no lugar estratégico com um lenço, qualquer um poderia passar ali e pedir os serviços dela, vocês não concordam? Mas quem é que ia passar lá? Judá. Judá então viu aquela menina, estava viúvo, um profano, um desviado, um que se afastou da casa do Senhor, se afastou dos seus irmãos. Ele passou por lá e chegou e puxou ela pela mão. Só que no capítulo 38 também diz que o pagamento para uma prostituta não era em dinheiro, era feito com cabrito. Então ele tinha que dar o cabrito para ela, ela teria que vender e fazer dinheiro com a venda daquele cabrito. Mas ele não sabia que ali tinha prostituta, então ele não tinha cabrito. A hora que ele chegou perto dela, sabendo ela que ele não cumpre a palavra, ela chegou para ele e falou assim: eu quero o pagamento adiantado. Ele falou: eu não trouxe cabrito, mas eu vou pedir para o meu amigo, aquele Ira, sabe, aquele aduanita, que deu pouso para ele, eu vou pedir para ele levar um cabrito para você. Tudo bem? Não. Eu quero alguma coisa. Eu quero uma coisa sua, que me prove que o senhor me deve o cabrito. Aí o que ele fez? Ele deu o que para ela? Ele deu um selo, ele deu um cordão, e ele deu o seu cajado. Gente, isso daqui é a mesma coisa de você ir lá na onde? Lá no Ellison. Falar: Ellison, eu tenho um monte de papelão aqui. Aí o Ellison falou: poxa vida, eu estou passando aqui, eu não tenho dinheiro para te dar agora. O que você tem para me deixar em penhor? O que é que no seu bolso você deixaria que te faria falta e seria um penhor? Não estou falando para você que é o cabrito, Ellison. É só um exemplo. A Danívia está olhando feio para mim. O que você daria de penhor? Alguém traduz aí para mim. Uma carta de motorista? Daria o CPF ou o RG? Se ele dá de penhor, ele tem que vir buscar de volta, porque dá um trabalho tremendo tirar outro, não dá? Então, aquilo era como que se fosse uma assinatura do homem. Era como que se fosse uma prova. Eu te devo. Aí ela aceitou, fizeram o que fizeram. Passados-se os dias, o que aconteceu com a Tamara, igreja? Engravidou. Uma chance em 1000. Ela ficou casada há quanto tempo com Er? Quanto tempo com Onã? Com Onã ela não teve filhos também. O Senhor não a permitiu ter. Aliás, com Onã nem teria como ter tido. Uma chance em quanto? Qual a porcentagem? Qual a estatística? Ela engravidou. Voltou para a casa do pai dela, ficou quietinha. O homem mandou o cabrito. O Irã foi lá procurar a moça, a prostituta cultual, vários dias para entregar o cabrito. E sabe qual que disseram para ele? Nós não temos isso aqui. Não tem prostituta no nosso vilarejo aqui. A moça tinha sumido, como é que ele ia pagar? Entenderam a estratégia dela? Passado perto de 3 meses, ela não estava de 3 meses. A hora que ela teve certeza que estava grávida, ela tirou a roupa de viuvez. Quando ela tirou a roupa de viuvez, chegaram os X9. Vocês sabem o que é X9? Dedo duro. Os dedos duros foram bater para ajudar. A tua nora adulterou. Tua nora está grávida. Vamos ver se isso está escrito? Gênesis 38, 24 e 25. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram um aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora, se prostituiu, e eis que está grávida da prostituição. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja. Tirando-a para fora, ela mandou dizer ao seu sogro: homem, de quem são essas coisas?
Aliás, homem, de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te de quem é este selo, cordão e cajado. Não sei se está dessa maneira nessa tradução, mas traduzindo para vocês, a hora que foram chamar Tamar, a fogueira já estava queimando. A hora que foram chamar Tamar, os vizinhos já estavam todos sabendo. O vilarejo já estava em prantos. Uns arrependidos de ter dedado ela. Outros querendo ver o circo pegar fogo, né? Do jeitinho que às vezes acontece com vocês. As pessoas tramando contra vocês. Igualzinho. A hora que foram buscar Tamar, a fogueira já estava queimando e ela iria morrer ali. Só que graças a Deus ela disse: por favor, me chame em Judá, porque eu tenho que devolver uma coisa para ele. E se não chamassem Judá? E se ela não tivesse o favor de Deus ali? Quando chamaram Judá, ele chegou bem perto dela, ela disse para ele: abre. Era o lenço, igreja, com certeza. Quem é o pai do meu filho é dono desses objetos que está aí. Quando ele abriu o lenço, o que ele encontrou lá dentro? Sua carta de motorista, seu RG, seu CPF, o IPTU da casa dele, a conta do supermercado, encontrou tudo. Quando o Irão, a Duanita, chegou para ele e disse: a moça não se encontra mais lá. Ele disse: que fique com as minhas coisas, porque se eu começar a correr atrás dessa mulher, eu vou ser envergonhado. Só que quando este homem abriu o lenço e encontrou os pertences dentro, quem é que estava em volta ouvindo e vendo tudo? As amigas, as inimigas, as primos, o pai, a mãe de ambos os lados, os vizinhos, os de outra cidade que ficaram sabendo porque ia morrer. A hora que ele viu aquilo lá, cai novamente no versículo, capítulo 30 e... Coloca para mim, Tiago, por favor. O primeiro versículo, Gênesis 36, versículo 28. 38, perdão, peraí. Gênesis capítulo 38, versículo 26. A hora que ele abre e ele encontra os seus pertences, ele diz: eu reconheço, você é mais justa do que eu, porque eu não dei o meu filho para você, eu não mandei te buscar. E nunca mais ficou com ela. Ali fechou um ciclo de dor e de tristeza de Tamar. Só que ali seria a oportunidade de um novo ciclo também começar na vida de quem? De Judá. E começou. E começou porque aquilo deve ter mexido tanto com ele, e a culpa que ele tinha era tão grande em relação às coisas que ele tinha feito, que ele casou com ela, igreja. Porque ela estava grávida. Ele casou com ela. Quem sabe não era... Ela não acredito que seria, porque ela seria muito jovem, né? Quando ele deixou da bênção de Deus para se casar com uma mulher ímpia. Mas era como que se Deus começasse a restituir para ambos. Eu não vejo que Deus restituiu só para Tamar. Eu vejo o trabalhar de Deus na vida de um homem a quem Deus selou, a quem Deus separou, a quem Deus chama de filho, e por um tempo esse homem não entendeu. E eu vejo assim a restituição de Deus para ambos. Por quê? Porque ela engravidou. E no dia que ela foi dar à luz, a parteira chegou. E todos sabem que parto normal, a primeira coisa que sai é a cabeça do bebê, né? Depois vem o ombro, aí vai o resto tudo rapidinho. Mas saiu o bracinho, a mãozinha do neném. E a parteira achou aquilo diferente, achou estranho. Então o que a parteira fez? Ela colocou um fio amarradinho no punho do bebezinho. Aí logo que ela fez isso, o bebê recolheu a mão. Uai, por que ela fez isso?
É Deus, igreja. A gente não sabe os desígnios do Senhor, eu não tenho resposta para isso. Mas ele coloca o bracinho para dentro de novo do útero. Mas aí começa de novo o outro bebê nascer e ele coloca a mãozinha. Aliás, coloca a cabeça, o bebê vem. Só que na hora que ela puxou o bebê, cadê o fio amarrado no pulso da criança? Não tinha. Então ela já começou a falar, tem outra criança aqui. Ela não está grávida, porque não tinha ultrassom, viu, gente? Não tinha ultrassom, não. Tem outra criança aqui. Essa mulher foi abençoada, porque o primeiro já é um varão. Aí daqui a pouco vem o outro bebezinho com o fiozinho no punho. Outro varão. 2 varões. Para mim, seria legal se fosse um homem e uma mulher, né? Mas para os israelitas tinha que ser homem. Povo estranho, né? Povo estranho. Então ela ficou super feliz. E era como se Deus tivesse restituído para ela o filho lá do Ornã e o filho do Er. Estão entendendo? E ele que tinha perdido 2 filhos, igreja, estava ganhando 2 filhos. O homem viúvo, o homem já mais velho, Deus restituindo ambas as partes. O que ele faz? Ele volta para a casa do pai. Até arrepia. Quando ele volta para a casa do pai, o pai vê Judá, a vida, e Judá é louvor, né, igreja? Ô, homem defraudador, né? Olha, graças a Deus por Cristo Jesus em nossas vidas. Quando ele vê Judá vindo, ele pensou, será que esse menino tomou jeito? Será que esse menino agora vai fazer escolhas melhores na vida dele? Porque está certo que essa mulher acabou com ele. Será que agora, com essa nova possibilidade que Deus está dando, ele vai ter ideias diferentes, resultados diferentes? Só que o pai nunca saiu do luto. Por causa de quem? José. Por causa do luto de José, o pai projetou todo o seu amor em qual filho mesmo? Benjamim. O irmão legítimo por mãe e pai de José. Agora, quando Judá chega na casa dele, qual período nós estamos falando? O que estava acontecendo em Israel naquela época? Fome. Tinha dinheiro para comprar, mas não tinha o que comprar. A minha mãe sempre dizia isso, né, mãe? A vovó Ana dizia, vai chegar um dia que nós teremos dinheiro para comprar e não teremos o que comprar. Olha para você ver, né? A Bíblia já dizia isso há quanto tempo atrás. Fome, não tinha lugar para comprar mantimento. Não se chovia. Se não chove, não tem colheita. Aí, Jacó fala o que para os filhos? Vão para aonde é que tinha lugar para comprar e trazer mantimento? Egito, isso mesmo, Maria. Os 10 filhos, que um está morto, né? Entre aspas. O Benjamim não sai de dentro de casa para não correr o risco de morrer, de tamanho o amor que o pai tem por ele. 10 filhos vão lá no Egito, e quando eles estão diante de Faraó, eles reconhecem diante de quem eles estão? Não. Ele estava vestido, trajado e maquiado como um povo egípcio. Faraó então vê aqueles meninos lá e tinha intérprete, viu? Faraó falava na língua egípcia. Mesmo sabendo que eles eram israelitas, hebreus, ele não falou na língua hebreia. Ele falava na língua egípcia. Tinha então um intérprete. E na hora que ele vê os meninos lá, para se cumprir o sonho, tinha que ser quantos se inclinando perante ele? 11, só tinha 10. E eles se inclinaram, mas estava faltando um. Então, quando Deus dá uma palavra e as coisas não acontecem como está escrito ou como Deus falou, não cai, não. Porque se Ele falou, Ele vai fazer do jeitinho que Ele disse. Vocês estão entendendo? Faltava um. Aí ele não dá conta e começa a chorar, e ele sai de perto e vai lá dentro e chora, chora, chora. Passaram-se 20 anos. 20 anos. A hora que ele volta,
Deus o recompõe, Deus o visita, o fortalece, e ele volta perante os meninos, ele começa: vocês são espiões. Estou correndo aqui, tá? E os meninos: não, pelo amor de Deus, não nos tome por inimigo, tal. De onde vocês são? Nós somos lá de... nem lembro de onde que é mesmo. Vocês são filhos de quem? Do Jacó. Vocês têm mais irmãos? Não. Isso, o intérprete interpretando. Ele não estava falando na língua materna dos irmãos. Escuta o que Deus vai falar para vocês. Escuta. A hora que os 10 começaram a falar na língua deles, respondendo as perguntas e o intérprete interpretando, ele perguntou: de onde vocês estão? Quem é o pai de vocês? Quem são seus irmãos? Nós somos em 12, um morreu e o outro está lá com o pai. Como que chama outro irmão? Benjamim. E como vai o seu pai? Até aí tudo bem. Só que na hora que ele perguntou e falaram de José, José entendia a língua deles, igreja. Rubem começou a contar tudo. Eu não estou falando que é Deus que está nos castigando? Eu não estou falando? Aí, Judá, que deu a tua ideia de vender o irmão e mentir para o pai que foi um animal que tinha matado ele? Até aí José não sabia o que tinham dito para o pai. José não sabia como tinha sido o desfecho da morte dele. Vocês conseguiram entender? Que aquele que falou alguma coisa errada, aquele que se levantou contra você, aquele que foi ingrato com você, aquilo que te fez chorar esses dias, a pessoa vai ter que mudar o relato dela. Porque Judá precisou mudar. Judá voltou para casa e disse para o pai: aconteceu um negócio. Eu não sei porquê, mas o governador do Egito quer conhecer o Benjamim. O pai falou para ele: pelo amor de Deus, o menino vocês não levam, porque eu já perdi um, e se eu perder esse, agora eu morro. Judá falou para ele: enquanto nós estamos aqui batendo boca, já era para ter ido e voltado. Judá falando: eu dou a minha palavra que eu vou proteger esse menino. Entenderam? Vocês entenderam que vocês precisam reconhecer algumas coisas? Porque senão o Senhor vai fazer você voltar, passar pelo mesmo caminho do que você fez de errado, e você vai ter que refazer aquilo. Foi Judá que teve a ideia de vender o rapaz. Judá que tinha que ter defendido José, e não fez isso. Agora Judá estava dando a palavra que defenderia Benjamim. Jacó confiou nele da mesma maneira que confiou no início. As coisas voltam a acontecer para vocês porque vocês não percebem que é uma maneira que Deus está dando para você resolver os seus problemas. Coisas que acontecem repetidamente na sua vida, não é possível. De novo está acontecendo isso. É o Senhor fazendo com que você perceba que tem alguma coisa errada. E o tempo fez apagar, né? Mas Deus não esquece. Deus não esquece. Se não perdoar, um dia Deus vai te encurralar e você vai ter que perdoar. Aí Judá volta com Benjamim, são dados como os espiões, e ele só pode devolver Benjamim se for buscar quem agora? Jacó. Só que quando eles estão diante de José, se cumpre o sonho. Eles se inclinam perante José. E aquilo que Deus entrou no meio e deu um sonho, Deus entrou no sonho, Deus projetou o futuro para ele. E eu sei que tem muitos futuros aqui projetados por Deus. Tem muitos planos, tem muitos projetos aqui que foram projetados por vocês, mas vocês têm o aval de Deus. Amém? Imagina na hora que Judá teve que contar para o pai. Imagina na hora que Judá precisou se acertar com José
e com o pai. Só que na hora que eles se apresentaram pela segunda vez, terceira vez, não me lembro, diante de José, José tornou a chorar a igreja. Ele teve que sair, porque senão os irmãos não iam reconhecê-lo. José saiu, chorou, Deus renovou as forças dele novamente, ele voltou e ele disse para os irmãos: sou eu sou o irmão de vocês, eu sou José. Tremendo, né? Vamos ficar de pé, por favor? Aleluia. Eu não tenho dúvidas em dizer para vocês, igreja, que o mesmo discernimento que Tamar teve, o mesmo discernimento que a parteira teve, o Senhor vai distribuir aqui para nós essa noite. Essa palavra fala de traição. Essa palavra fala de uma pessoa estar defraudando, enganando a outra. Você vai descobrir. Você vai descobrir. Porque o Senhor vai te dar discernimento para você saber quem é. Mas a maneira como você vai resolver esse problema não é a maneira como você resolvia quando você era do mundo. Ou no início, quando você não entendia a palavra. A maneira como você vai resolver esse problema é sendo servo e serva de Deus hoje. Amém? Deus vai te dar esse discernimento, porque não é de se duvidar de você estar sendo enganado. Enganado no seu trabalho, enganado em alguma área da sua vida. Você está sendo enganado. E o Senhor vai te dar o discernimento. Amém? Então feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Judá foi com Tamar um homem mau. Foi maldade o que ele fez para ela. E eu sei que tem muitos aqui que tem pessoas fazendo maldade para você. Mas o dia dessas pessoas estão contados, porque elas vão ser denunciadas. Elas serão denunciadas, em nome do Senhor Jesus. Dalabassuri canta lamanaias. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei no que você está pensando agora. O que aconteceu com José tinha se passado 20 anos. O que aconteceu com Tamar era mais novo de idade. E eu não sei há quanto tempo, se te enganaram lá atrás, mas eu sei que tem restituição para aqueles que forem enganados. Tem restituição. Se tiver alguém passando a perna em você hoje, por causa de herança, por causa de venda de algum imóvel, de um carro, se tiver alguém que defraudou você, não importa onde foi, até no amor, viu? Até no amor, você pode ter certeza que Deus vai restituir. E assim como foi com Tamar, que não teve um filho só, mas vieram 2, a restituição, a bênção vai ser dobrado sobre a sua vida. Se te roubaram, vão ter que te pagar 2 vezes mais. Se te defraudaram, a bênção vai ser ao quadrado em nome de Jesus. Aleluia. Por quê? Porque o justo não precisa ficar se justificando. Nós temos o Senhor que faz isso por nós. Deus encurrala quem Ele precisa encurralar. Deus envergonha os desonestos. Mas é você que está aqui essa noite recebendo essa palavra. O que o Senhor tem para você é restituição. Quantos anos da tua vida você perdeu? É restituição. Fica vendo. Só fica vendo o que Deus vai fazer por você. Hoje, aleluia,
Hoje, você pode dizer assim: nunca mais eu choro por causa disso. Nunca mais eu vou precisar sofrer por algo que já aconteceu no passado ou que esteja acontecendo hoje, porque o Senhor sai ao meu encontro para fazer justiça. Deus é justo, igreja. Então repita isso: Deus é justo. Deus é justo. Aleluia. E Ele vai trazer justiça sobre aquilo que está encoberto na tua vida. Justiça no sentido de restituir o que te foi roubado. Às vezes aquele que te defraudou é aquele que te dá um tapinha nas costas. É aquele que fala com você como irmão, como irmã. É aquele que te trata muito bem. Judá, meu Deus, ele é bisneto de Abraão. Eu vou entrar para a linhagem de Abraão. Quantos anos aquela menina ficou esperando? Quantos anos? Deus está aqui, igreja. Deus está aqui essa noite. E eu sei que Deus está mostrando um sinal. Porque você foi chamada de estéril, de infrutífera, de amaldiçoada. Não vai dar certo na vida. Eu estou falando isso para alguma mulher. Não vai dar certo na vida, não vai conseguir nada. E Deus está virando a página esta noite. Deus vai te dar o dobro. E para você, homem, não sabe o que quer da vida? Não consegue trabalhar? Uma pessoa que parece que não tem propósito? Um homem que só faz escolhas erradas? Mentira. Mentira. Não deixa a tua alma ficar contando coisas para o teu cérebro e você vai acreditar nisso por causa dos seus pensamentos. Isso é uma mentira. Ah, não tem como Deus me abençoar, me justificar pelas coisas erradas que eu fiz. Mentira. Judá reconheceu. Judá reconheceu. E ele disse: nunca mais. Você pode dizer isso para você, homens? Eu reconheço o que eu fiz de errado e nunca mais eu farei. Você pode dizer isso para você mesmo, homem? Eu reconheço. Eu percebi. Eu sei aonde eu errei. Eu sei o que eu deixei de fazer. Eu sei a ideia errada que eu tive. Eu sei quem eu manipulei. Eu sei quem eu comprei. Eu sei quem eu defraudei. Mas nunca mais. E Deus ouviu quando Judá estava sendo envergonhado. Eu sou o pai. Sim, você é o pai. E quando nasceu, ele já tinha um filho, Selá. Selá foi um menino diferente dos outros, porque Deus não o matou. Selá foi criado de uma maneira diferente. Talvez a mulher tivesse morrido muito perto de quando deu à luz ao menino. Foi aquela mulher que trouxe a desgraça para ele e ele não tinha percebido. Mas tudo isso só para esconder a dor dele, a culpa. Só pelo orgulho de ter visto o pai gritar, chorar, quase morrer de dor, e não dizer para o pai: pai, é mentira minha, José está vivo. Deus tirou 2 por causa de um. Deus tirou 2 por causa de um. E depois o Senhor restituiu os outros 2. É óbvio que não há reencarnação. Não foram os mesmos que nasceram. Não. Esses estão guardados, dormem no Senhor. O Senhor restituiu tudo. Então, esta noite, coloca a mão sobre o seu coração, homem e mulher.
Seu papel essa noite é só você perceber. Se você perceber, a sua consciência vai trabalhar ao seu favor. Deus não fala em alma, igreja. Deus se conversa em espírito. É em espírito que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Então Ele sabe que às vezes as suas lágrimas não são verdadeiras. Só estão tentando enganar você mesmo ou impressionar outra pessoa. Só perceba. Volta atrás. Conversa você e Deus. E diga para Ele: eu reconheço e nunca mais. Quando Judá falou aquilo, foi tão forte, foi tão verdadeiro, que a vida dele mudou naquele momento. Interessante como Deus não desiste de muitos, né? Interessante que Deus não desistiu de você, meu irmão. E não vai desistir. E você falou aí de coração que nunca mais você vai fazer as coisas erradas? Se você falou, só aguarda e vê, e sinta, e fale do que Deus vai começar a fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Talvez você precise de uma obra a mais. Peça para Deus agora te ajudar a perceber. Aleluia. Pois estás comigo, não estou sozinho. Estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Você ti. crê no que está cantando? Haja o que Olha a nova chance que o Senhor está te dando. vier, o que vier, irás Aleluia. prover de novo. Glória a Deus. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio Aleluia. em ti. Vocês entendem que os ciúmes e a inveja não vêm de Deus? E eu quero encerrar dizendo que foi isso que fez os irmãos tentarem matar José. Irmãos com ciúmes de irmãos. Ciúmes e inveja é o caminho da derrota para vocês. Ainda mais se vocês mirarem algum irmão na fé. Que dirá irmão de sangue? Vocês estão entendendo? Se Deus usa o irmão, deixa que use, não é problema seu. Se Deus exalta um irmão, deixa que exalte, você não tem nada que ver com isso. O dia que você parar de ficar olhando o que Deus faz no outro, Deus vai começar a fazer na sua vida. Gente, não é possível. Não é possível que só eu às vezes que vejo. Duas palavrinhas com alguém, pá, já começa a falar do outro. O rosto transforma. Foi assim com Judá. Esse é o princípio. Começa assim, você tendo inveja e ciúmes de alguém. Isso não nasceu com o Senhor. Vocês estão entendendo? Ainda mais se Deus está levantando alguém para propósito dele. Aí você se vê brigando contra o próprio Deus. Então, levem essa palavra aqui para vocês. Não sejam iguais os ímpios. Amém, igreja?
talvez você se encontre brigando com o próprio Deus, porque para tudo tem propósito. Se precisar de criatividade, se precisar de ideias, clame a Deus, porque ideias nós também temos, mas tem ideias que são erradas. Judá é a prova disso. Então, eu vou pedir para você fechar seus olhos mais uma vez, e agora eu espero que vocês fechem mesmo, porque se diante de mim vocês não têm reverência, que estou aqui representando a palavra de Deus, imagine perante o próprio Senhor. Perceba dentro do teu coração se há inveja ou ciúmes de parentes, de irmãos de sangue, de irmãos da igreja, ou de pessoas que são amigos ou não. Ô, gente, para perceber, você tem que ser fera. Vocês têm que estar colocando Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Eu fiquei horrorizada. Meu Deus, meu Deus. Então perceba dentro de você e acabe com isso hoje, porque isso pode estar travando a sua vida, porque Deus te ama, e se você é escolhido ou escolhida dele, Ele vai te encurralar, Ele vai fazer você passar várias vezes pela mesma situação, mas com pessoas diferentes, só para tratar teu coração. Então seja honesto e honesta com você, e peça perdão para Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu digo muito mais com os irmãos na fé, porque se é onde Deus tem muito propósito, é dentro da igreja. Então cuidado para você não estar lutando contra a própria obra de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês recebem essa palavra? Vocês descobriram que vocês são ciumentos e invejosos? Eu estou de olho fechado, não estou olhando para ninguém agora. Eu descobri. Em casa eu fiquei me olhando. Umas coisa tonta dentro da gente, né? Umas coisa tonta. Aí toma uma palavra dessa, eu tomo para mim, como exortação e correção. Outros, poxa, perdi o dia. Judá percebeu, e ele disse: nunca mais. Amém? Você pode repetir isso? Nunca mais. Que Deus abençoe e prospere os meus parentes, os meus amigos, meus irmãos na fé, meus amigos de profissão, em qualquer lugar. Que Deus abençoe e prospere, em nome de Jesus. E você vai ser um fruto vivo da justiça, da obra e da prosperidade de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrados. Aleluia, glória a Deus.